Eu agradeço, então, imensamente esse convite. Vou falar um pouco sobre essa questão da cidade, nossa capital da tecnologia. Não vai adiantar isso aqui, né? Eu vou só com a mão devolver. Não, porque ele não atinge. Não, vai na mão. Então, isso é um aspecto muito importante, e eu gostaria de agradecer inicialmente ao Daniel Moreira e ao Thiago Christoph, que tiveram essa ação fundamental. Eu não sou historiador, por favor, não me entendam assim, e também o que eu gosto e posso relatar é que a gente tem uma grande convivência com esse ambiente. Eu vejo essa primeira fila, o pessoal da política, os secretários, os representantes maiores da política de São Carlos e a sociedade, meu vizinho de frente, né? Então, isso me dá bastante conforto para mostrar algo que não é de um historiador. E, por favor, se eu não incluir alguém nas minhas figuras, não foi por maldade, porque a gente sabe como é boa essa relação que a gente tem de convivência aqui em São Carlos, que extravasa a região de São Carlos. É uma tarefa difícil, Daniel, que eu vou ter que relatar, para dizer por que São Carlos é um polo de ciência, tecnologia e inovação. Eu, na realidade, prefiro usar outro termo. Por que São Carlos é um polo de ensino? Porque se não tiver ensino, a gente não vai ter ciência, a gente não vai ter inovação. Esse é um ponto que eu tenho discutido muito, por exemplo, em Santos, onde nossa USP deveria crescer para ajudar aquele polo fantástico. Nós temos que visitar Santos, caro Panoni, para mostrar para eles como se faz inovação baseada na transferência de conhecimento. E é importante dizer qual tem sido o papel da sociedade, e o papel da sociedade é importante a gente destacar, o professor Silvio Goulart já destacou essa questão, em uma transição que a gente teve na nossa cidade, quando o deputado estadual Miguel Petrilli propôs, em 25 de julho de 1940, a criação da Universidade de São Carlos. Não era a USP. Isso foi fundamental, e após esse momento eu vou tentar mostrar um pouco como as universidades contribuíram para esse sucesso. É uma dificuldade, que eu tenho que passar por 150 anos em 30 minutos. Vou passar rápido. Uma cidade que em 1876 já tem um jornal, em 1884 já tem a estação ferroviária, isso é muito importante. Depois, em 1889, tem a Companhia Telefônica São Carlense. Lembrando, 1889 foi um pouco depois do Grão-Bel já ter proposto a telefonia. É impressionante a rapidez como São Carlos alcançou essa projeção nessa qualidade. E também a questão da energia elétrica e iluminação pública, primeira hidrelétrica Monjolinha, primeira do estado, e dizem que ainda está funcionando. Então, isso é importante. A gente está dizendo, hoje, inovação em São Carlos, em 2023, mas a cidade já tinha esse impacto de inovação naquela época. A empresa de bondes, a economia cafeeira, que eu não vou falar com muito detalhe em nenhum desses setores, a escola secundária de São Carlos, hoje a escola estadual Álvaro Guião, o desenvolvimento industrial, tão bem descrito já pela professora Ivone e pelo professor Silvio, e também essa questão da escola secundária mista, que na realidade é a Escola Industrial Paulino Botelho, que hoje abriga a ETEC Paulino Botelho. É impressionante essa história, e ela vai assim por diante. Lembrando, a professora Ivone fez uma boa lembrança também, a cidade já foi a capital dos alfaiates, uma indústria têxtil extremamente importante, tendo o primeiro Congresso Nacional de Alfaiates nessa cidade. É impressionante isso. Eu comentei até com vocês, quando nós lançamos o Inova USP em de São Carlos, no Senai, lembrando que esse espaço, ele reflete exatamente isso. Como foi bom para vocês, no Novo Lab, ter essa estrutura para poder ter o sucesso necessário. Então, isso é muito importante. A Fazenda Canchim, que chega já em 1940 e é transformada em Brapa Sudeste, que mostra, né, que a história pregressa nos faz ter sucesso, que a gente tinha um terreno muito bem preparado para que tudo isso acontecesse. Depois vem o CIESP, cadê o Marcos? CIESP já em 1949, impressionante essa presença de vocês em São Carlos e como ela é importante ainda hoje. A Escola Senai, que chega em 1951, ela nasce 2 anos antes da Universidade de São Paulo. A gente tem uma convivência paralela também de caráter fundamental. E terminando aqui, a rodovia Washington Luiz, que chega em 1952. Então, a gente tem uma combinação de eventos que vão ocorrendo na cidade de São Carlos, mas em 52 eu parei nesse ponto, porque durante esse período, no período pós-guerra, que foi entre 1945 e 1947, Adhemar de Barros passou pela cidade com o grito de eu quero ser governador e que essas cidades do interior tenham estabelecimentos de ensino superior.
Ele fez movimento, foi aí então que Miguel Petrilli assumiu esse movimento em 25 de julho de 1947 e propõe a criação da Universidade de São Carlos. Essa história ela teve uma evolução muito importante, porque no momento em que Miguel Petrilli propõe, em 1947, esse tema é colocado em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cria um impasse muito grande no ambiente político, vai para a mão da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, como o professor Silvio Goulart comentou, negou, com todos os votos contrários, a criação da USP no interior, voltou para a Assembleia Legislativa, que insistiu, conseguiu convencer a Universidade de São Paulo, e o próprio governador vetou o projeto. E ainda, professor Silvio, ainda nós temos que lutar que São Carlos existe para a Universidade de São Paulo. Nós estamos juntos para mostrar que a USP, a Federal, a Unicep, todas as estruturas de ensino dessa cidade têm um papel fundamental e têm que ter o espaço que merece nesse ambiente que nós estamos construindo conjuntamente. E esse movimento foi muito longo e, por uma coincidência, 2 semanas depois, o deputado Luiz Augusto de Matos propõe para a criação da Universidade de Ribeirão Preto. Você sabe, caro Panoni, que quando eu leio os livros de história de Ribeirão Preto, eles dizem que foi Luiz Augusto de Matos que propôs a Universidade de São Paulo, no interior. Eu sempre faço assim, aqui para vocês, eu sou de Ribeirão Preto, mas a gente tem que respeitar quem fez esse papel. Corrijam a história, porque a história não pode ser mudada. Isso foi muito importante e eu chamo a atenção, então, nesse aspecto. Em 24 de setembro de 1948, olhem essa data, há poucas semanas atrás, nós deveríamos ter celebrado os 75 anos de criação da Universidade de São Paulo, graças ao Miguel Petrilli. 75, ainda dá tempo, caro Neto Donato, da gente fazer um evento, caro Panoni, junto com a Universidade de São Paulo e todos os parceiros, para celebrar e colocar um grito de autoridade que nós temos nessa área aqui em São Carlos. Então, isso é fundamental, que eu sempre tenho insistido. Então, em 26 de setembro, nós temos esse lançamento, essa figura é ruim, mas não tem melhor, não foi falta de cuidado. Mas eu posso traduzir para você, o professor Silvio Goulart já tinha comentado, 1952, Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, 53 São Carlos e 62 Bauru. São aquelas que venceram. E aqui eu ponho um tema muito importante, e aí eu falo olhando para o Neto Donato, quem criou a Universidade de São Paulo não fomos nós acadêmicos, porque a gente não existia antes. Ou seja, eu acredito que nesse momento a cidade entrou em vigor e eu preciso conversar com o setor pró-memória para a gente resgatar esse momento de alegria da cidade. Ou seja, a USP está nessa cidade porque a comunidade política e a sociedade nos criaram, e por isso eu vou pedir uma salva de palmas para a sociedade são-carlense e para os políticos que nos criaram, contando com vocês aqui. Hoje, quando eu falo em inovação na universidade, muitos professores me dizem o seguinte, não é meu papel conversar com a sociedade. Eu peço para que eles leiam a história e todos os regimentos da Universidade de São Paulo, desde Armando Salles de Oliveira, em 1934, e toda a passagem sempre foi o espírito. Nós precisamos criar a geração de conhecimento para transformar a sociedade. Não com artigos, eles são fundamentais, mas a gente tem que estar conversando o tempo todo com esse papel de transformação da nossa sociedade. Então, é sincero o meu pedido de agradecimento, porque não fomos nós que criamos a Universidade de São Paulo. E, mais do que isso, é impressionante que, depois da gestão do professor Zeferino Vaz, em Ribeirão Preto, nós emprestamos esse homem para criar a Unicamp, que também, para quem conhece e pensa o ambiente de inovação, é incrível a trajetória que Miguel Petrilli faz, porque o momento que ele cria a Universidade de São Paulo no interior, a gente formula a ideia de inovação, transferência de conhecimentos, Zeferino faz e faz a Unicamp ter o vigor que ela tem hoje, é impressionante. Bem, olha que impressionante também, isso não é uma coincidência muito boa. Enquanto nós estávamos trazendo grandes nomes para a Universidade de São Paulo, que eu vou relatar daqui a pouco, olha que importante isso. CNPq é criado em 1951, CAPES, 1951, FAPESP, 1960, FINEP, 67 e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, 1970. A criação dessas instituições foi paralela ao crescimento da Universidade de São Paulo e tudo que ela conseguiu construir
nessa cidade que a gente chama São Carlos. É impressionante. Então, quando eu começo a olhar um pouco, eu vou falar da Universidade de São Paulo, porque ela que foi o início das atividades, mas tentando abraçar todos os nossos espaços de ensino, ciência, tecnologia e inovação. Essa questão, então, em 18 de abril, a Escola de Engenharia de São Carlos começa a ter as suas atividades, e o diretor Teodoreto Souto, ele tinha um lema muito importante, que ele achava fundamental que a engenharia fosse construída baseada na ciência. Isso foi um elemento muito importante para a Universidade de São Paulo, em São Carlos, porque ele criou os departamentos de matemática, química e física com grandes nomes. Eu vou citar 2 nomes aqui, porque eles já estão comuns nessa plateia. É impressionante olhar como deveria ser o almoço, o jantar e as discussões nas salas desse casal. É impressionante. E aí eu traço um pouco da história. Junto com o deputado federal Ernesto Pereira Lopes, fazem um movimento para criar a Universidade Federal de São Carlos. Que pessoa pensa em, tendo já uma instituição como a USP, pensar em criar uma outra, que a princípio poderia ser concorrente, mas que a gente vai ver, é o grande parceiro da Universidade de São Paulo em São Carlos, faz com que a gente seja grande. Ele acaba sendo o primeiro reitor, o reitor Potempo, de 68 a 70. Mas, paralelamente, eles acabaram criando a Safra Landauer, em 1979. Hoje a gente fala de criação de empresas como se fosse uma novidade no século XXI. Mas 30 anos, praticamente, 20 anos atrás, do final do século passado, a gente já tinha essa iniciativa de criar empresas. E mais do que isso, fizeram um movimento para criar a Embrapa Instrumentação, pegando um pedaço do nosso campus, deslocando com muitas competências, colocando naquele espaço que era a rádio, e virou aquele colosso que é hoje. Impressionante. E na mesma trajetória de inovação, acho que é importante começar isso, o professor Sérgio, já com enorme idade, tendo um problema de pressão intracraniana, não aceita os tratamentos tradicionais e propõe, na inovação, tem uma empresa que faz medidas de pressão intracraniana, que hoje é uma empresa de sucesso. Essa é uma história bonita, mas eu não tenho tempo para contar aqui agora para vocês. Mas olha que interessante, né? Uma Universidade de São Paulo que cria uma escola de engenharia, e dentro dessa escola de engenharia, pessoas que pensam em catapultar o sistema de geração de conhecimento, que traz já a inovação dentro de si, é importante, porque é esse momento que nós estamos celebrando hoje, fundamentalmente. Mas não para aí, o professor Silvio, meu professor de Física, Estatística e Termodinâmica, né? Faz tempo, né, professor? Ele, ao mesmo tempo que ele era o professor de Física, junto com o professor Milton Ferreira de Souza, eles fazem um movimento incrível. O professor Silvio tem essa história muito melhor contada do que eu. Em conjunto, criam o primeiro Parque Tecnológico do Brasil, em 1984. Aqui eu destaco, né, professor Silvio, nós estávamos juntos na inauguração do Supera Parque e ouvindo o discurso dos governadores dos ribeirão-pretanos, dizendo que aquela era a primeira iniciativa. Professor Silvio, estão roubando o nosso papel da história novamente. Então, acho que esse evento ele é fundamental, porque a gente tem que marcar firme qual é o nosso papel de transformação do conhecimento e inovação e transformação da sociedade com todo vigor. Mas não basta isso, o professor Milton acaba criando a optoeletrônica. O pessoal passeia ali no Santa Felícia, nem percebe aquele monstro que tem lá, que foi construído com uma coragem, Panoni, coragem absoluta, de sair do conforto de um professor titular para atuar fora com todos os reveses e preocupações que existiam naqueles momentos. Mas olha que beleza, em 2014, essa empresa acaba instalando as câmeras de alta resolução e fazem com que São Carlos, né, Neto Donato, isso aqui a gente tem que falar sempre, né? É praticamente a única cidade que pode ser vista de cima, sem usar a Rede Globo ou os canais pagos. A gente pode ver São Carlos com as nossas ferramentas, com engenheiros, físicos, matemáticos, cientistas da computação e professores que deslocaram para fazer esse grande projeto. Então, é um carimbo de qualidade que nós temos que estar destacando o tempo inteiro para aqueles que não se lembram do papel que nós estamos tendo na transformação, na geração do conhecimento para essa finalidade. Tem mais um importante exemplo que eu sempre gosto de mostrar, e talvez nem todos conheçam, mas durante muito tempo na Santa Casa, a Universidade de São Paulo construiu um sistema de geração de imagens por ressonância magnética para o corpo inteiro. Imagens lindíssimas, né, sob a liderança de um colega do professor Silvio Goulart, professor Horácio Carlos Panepucci. Ficamos durante 9 anos
produzimos mais de 9.000 diagnósticos, uma máquina incrível. Hoje ela jaz em algum galpão na nossa cidade, caro Neto Donato. E sabe por quê? Que as pessoas que usam essas máquinas preferem ter escrito Siemens, Philips, GE, nomes estrangeiros, do que assumir aquilo que a gente produz na nossa cidade. Esse é um projeto que a gente vai fazer muito esforço para reerguê-lo com o apoio da FINEP, parceria com o CNPEM, em Campinas, para que a gente volte a mostrar o vigor em um equipamento que, naquela época, o preço era muito mais caro e a gente atendia a sociedade. Sabe quem operava essa máquina? Nossos alunos, nossos pós-docs, nossos técnicos, pegando um caminhão Pannoni muito antigo, cheio de cilindros para ela, e buscando em Lorena, que a gente não tinha capacidade de produzir aqui. Enfim, hoje nós temos, né, esse hospital. Aliás, Neto, eu acho que seria muito importante, esse hospital, ele tem o nome do professor Horácio Carlos Panepucci, mas não consta na placa. Eu acho que seria muito importante, quando a gente chega de viagem de São Paulo, olha aquele monumento feito por um arquiteto, Lelé, que também foi um grande inovador, mas olha, a universidade, ela gera conhecimento, transforma, ajuda na saúde da população local, mas tem o nome garantido aparecendo na parede. Isso é um marco de reconhecimento da transferência de conhecimento da universidade para a sociedade como um todo. É uma pena, eu comentei isso já também com a nossa magnífica reitora, Bia, para que a gente faça um esforço conjunto. Professor Silvio, peço o seu apoio também para que a gente possa ter esse marco. Os nomes têm que estar realmente aparecendo de fato. Obrigado. Mas, olha, então, São Carlos é isso. Ela passa por essa trajetória desde o final do século XIX até hoje e acaba construindo um conjunto um ecossistema de ensino muito importante e com uma particularidade. Em todos os níveis de ensino, a gente tem as universidades, tem as escolas particulares, tem as escolas públicas, essa integração entre as escolas municipais, estaduais, e ao visitar o Pannoni, o Neto, todos os colegas aqui, o Marcos do Ciesp, a gente tem feito, os colegas ali dos hubs de inovação, a gente tem feito uma integração tão grande para que essa estrutura de ensino faça parte vital do nosso sistema de inovação, desde o ensino fundamental até o professor titular da universidade. O professor Silvio sabe muito bem que a gente tem que ainda convencer os grandes nomes da universidade para que entendam o processo de inovação, que não é vender o nosso conhecimento, transferir o conhecimento para aprimorar todos os aspectos da nossa sociedade. E eu insiro aqui também esse patrimônio único de São Carlos, que faz parte também do sistema de ensino, ciência, inovação, tecnologia, que é o CDCC, que, por sinal, professor Silvio, mais uma vez os físicos aparecendo aqui, né? Eu sou físico também, mas eu não tenho como escapar de contar a história que a gente convive com ela vivamente. Professor Schill, um grande nome, junto com o professor Roberto Lobo, que nos visitou recentemente, em 1980, criam esse colosso junto com o observatório que o professor Silvio comentou e faz um papel fundamental na relação da universidade com as escolas de ensino médio, praticamente com todas aquelas pré-universitárias. Eu olho agora para o rosto da Michele, que a gente, além de ter essa parceria, então, com a Diretoria Regional de Ensino, com a professora Débora Blanco e com a Secretaria Municipal da Educação, a gente está tentando trazer também o SEBRAE para que toda essa visão da escola empreendedora não atinja somente aqueles que estão almejando o nível superior, mas também aqueles que ainda não alcançaram, e mais do que isso, aqueles que não vão alcançar, mas que fazem parte da sociedade e têm que participar desse processo de geração de riqueza através do conhecimento. Enfim, nós temos aí 2 Embrapas, é outra cidade particular, né? Uma cidade, de novo, de 250 mil habitantes, com 2 Embrapas, e que conversam conosco o tempo inteiro. Outro aspecto importante, São Carlos, desde 2000, a FAPESP propôs a criação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. Todo mundo conhece essa história CEPID? CEPID é uma chamada FAPESP, que fala o seguinte: nós temos muito dinheiro para resolver problemas seríssimos da sociedade, mas que tem que integrar grandes cérebros, não somente de São Carlos, mas unindo pessoas das diferentes universidades, mas com o papel de fazer inovação também. Esse programa é muito importante. São Carlos é impressionante. Nós temos Centro de Ciências Matemáticas aplicadas à indústria, inovação em biodiversidade e fármacos, ótica e fotônica, vidros
modernos e materiais funcionais. Só para dar um detalhe para vocês, o estado de São Paulo tem 17 centros, São Carlos tem 5. Aqui eu já não estou falando mais de USP, aqui eu estou falando do sistema integrado fraterno, unindo todas as estruturas de geração de conhecimento. É impressionante, e esses projetos estão rodando desde praticamente ali 2010, e agora com uma nova leva, onde a FAPESP nos procura para pedir que a gente tenha sugestão de criação de novos centros com características parecidas de integração de pessoas. E, além disso, a gente tem o projeto BioEM. O projeto BioEM também foi financiado pela FAPESP. Nós temos um prédio muito bonito no nosso campus USP, dedicado a questões associadas ao álcool de segunda geração. Então, tem um centro preocupado com essa questão aqui, trabalhando também com grande vigor, com um prédio que a gente conseguiu construir com grandes esforços. Similarmente aos CEPIDs do CNPq, nós temos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, começaram em 2008. Esse nós temos muitos no Brasil, que é o Brasil inteiro, mas São Carlos, de novo, esnoba na atração de grandes cérebros para que a gente possa constituir geração de conhecimento em temas que são um pouco parecidos com os anteriores, mas acaba tendo alguma coisa já associada com sistemas embarcados críticos e a eletrônica orgânica, que hoje é extremamente importante para a nova eletrônica que aparece nos nossos aparelhos. Aqui um ponto a destacar: todo mundo conhece o INCT, que realmente é uma fonte de geração de conhecimento através de bons financiamentos. E quem deu início a esse processo, de novo destacando São Carlos, o professor Tondizzi, quando estava no CNPq, foi incumbido de criar os Institutos do Milênio, que na realidade foi a origem dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, colocando São Carlos de novo nesse papel de protagonismo no desenvolvimento da ciência, associada com inovação e tecnologia. Se não bastasse, agora vem os Embrapis. São Carlos também brilha com o Embrapis. É impressionante isso. E é importante que todo mundo saiba que cada administrador desses projetos, com seu próprio CPF, executa compras na cidade. Ou seja, uma vez eu fui fazer uma compra, não sou nenhum desses, mas tem um projeto grande, eu fui fazer uma compra numa loja de computadores, eles identificaram meu CPF e todo mundo bateu palma porque a gente estava ajudando. Eu falei, espera um pouco, isso aí é uma pessoa física, né? Eu representar, mas assim, a percepção que eu tenho, como a gente injeta recursos na cidade com esses projetos de grande valor. O primeiro foi o que o professor Banhato, esse nome eu não preciso explicar aqui, todos conhecem, começou a ter um grande vigor, é um sucesso frente aos projetos Embrapi. Em 2023, Instituto de Ciência, Matemática e Computação ganha o Embrapi dedicado à ciência de dados. 2023, Universidade Federal de São Carlos também ganha uma unidade Embrapi, pensando em materiais avançados. E mais do que isso, eu não podia deixar de dizer, a Embrapa também ganhou, então em 23 nós ganhamos mais 3 Embrapis. Ou seja, é uma cidade onde no país a gente tem da ordem de 85 Embrapis, São Carlos detém 4. É impressionante isso. E aqui eu vou fazer um destaque de novo ao sucesso Embrapi, que quando ele foi lançado, nós tínhamos uma pessoa chamada João Fernando Gomes de Oliveira, todo mundo conhece? E se eu falar o apelido, Moringa, todo mundo conhece? Ele tinha já dirigido por 8 anos o IPT e ganhou a tarefa de organizar a Embrapi, Escola de Engenharia de São Carlos, produção. E junto com uma equipe local, eles formularam a base do projeto Embrapi. Novamente, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, Embrapi, tem a digital da nossa cidade. Esse mapa já é muito conhecido, os projetos PIP, que são os projetos de pesquisa inovativa em pequenas empresas que apoiam as nossas startups. Esse mapa é o acúmulo, desde quando esse projeto começou por volta do final da década de 98, 1999, até hoje. E mostra o vigor dessas pequenas empresas coletando recursos na nossa região. Isso é impressionante, né? A gente olha aqui, esse círculo representa o número de projetos durante esses últimos, praticamente, 25 anos. Quando eu comparo o círculo, olhando São Paulo
e São Carlos a gente vê qual é o vigor que a gente tem a cidade. E aí volta aquela questão, por que a gente não tem um centro de convenções, por que a gente não tem um superaparque ou um parque tecnológico como o de São José dos Campos? Bom, a gente pode olhar aqui qual é o valor. Esse círculo representa, os números que até agora representam que é o seguinte, nós não temos ainda o espaço, mas a gente faz esse espaço ser construído para que a gente mostre o nosso valor. Então, eu concordo, Panoni, que a gente tem que ter essa cidade de mostrar que aqui a gente tem a ciência show, a inovação show, a tecnologia show, tudo isso integrado. Quando a gente faz as contas per capita, é mais assustador ainda. Se eu colocasse per capita, nosso círculo ficaria grande e os outros todos pequenininhos. Inclusive, a grande metrópole que decide questões na Assembleia Legislativa e nos grandes reitorias das nossas 3 paulistas, elas pensam invertido. Então, a gente tem que ter a convivência, aí eu falo com o Neto Donato, que a gente realmente nós precisamos estar juntos para que a gente possa ter essa integração e mostrar para as nossas secretarias estaduais, a gente já tem feito isso, não é, Panoni? Mas também para a Assembleia Legislativa, porque senão eles têm uma interpretação errada por desconhecerem. Isso é um aspecto importante. Nós estamos convidando deputados, grandes nomes, para que nos visitem, e eles têm sempre a dificuldade de falar que é muito longe, e a gente está indo para lá toda semana. Então, isso é injusto, a gente tem que mostrar com vigor essa questão. Feedback. E, olha, e também tem um aspecto interessante, que as empresas começaram a aparecer em função da presença da Universidade de São Paulo em São Carlos. Vocês vão lá em Gemasa, uma empresa que é o Fiscar e USP. Safra, já tinha comentado, Tecnomotor, Ectron, Seralto, que depois foi absorvida pela Thompson, a Opto, MR Marcos, ficou contente de ter lembrado de você, né? E a NSF, não me esqueci da Encom também, não tinha espaço para todos, mas vai aparecendo. Então, isso é muito legal, e o que eu tenho relatado sempre, que, embora a gente esteja dizendo que a gente tem um grande número de empresas hoje, a gente já tinha esse papel na década de 80. Década de 80 que surgiram essas empresas, década de 80 que surgiu a Embrapa, década de 80 que surgiu o Parque Tecnológico, ou seja, década de 80, professor Silvio, foi algo colossal nessa cidade. Depois do Miguel Petrilli, foi esse efeito dessa turma que eu relatei aqui, teve esse salto imenso. Enfim, aqui eu só coloquei empresas com DNA USP, não porque eu queira proteger a USP, mas que eu preciso ter acesso a todas as bases de dados. Mas olha, se só a USP tem 90, imagina com a magnitude da UFSCar hoje, a gente deve ter um número colossal de empresas aí com essa característica. Então, caríssimos colegas da Federal, não é desprezo, é somente falta de dados no momento. Enfim, para quem quer ter essa informação mais detalhada, basta navegar com muito carinho nesse TechMap que foi construído com esse esforço, principalmente aqui em São Carlos, da LESC, que fez esse papel importante para mapear todo esse ecossistema de empreendedorismo, tecnologia e inovação que nós temos em São Carlos. É óbvio também que a nossa cidade tem empresas que não vieram por causa da universidade, mas quando elas chegam aqui, e eu estou misturando um pouco as empresas que vêm de fora, junto com aquelas que são nossas, e olhando um aspecto importante que eu vou relatar aqui, as outras, aqui eu estou dando destaque para a Tecance, porque a gente já começou a construir, Marcos, uma conversa onde a universidade vai à empresa, a empresa vai à universidade, a gente cria projetos em conjunto, mesmo que ela não tenha DNA USP, mesmo que ela não tenha um DNA acadêmico, fazer esse esforço de integração. E quando a gente olha outras empresas que a gente nem conversou ainda, a gente começa a olhar que talvez, Panoni, a gente não tenha nem massa crítica para atender uma demanda tão grande. Por isso que a gente tem que gerar alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-docs, para que a gente possa ter esse papel relevante dentro desse ecossistema, que é muito grande para a nossa capacidade, não intelectual, mas humana de atender. Eu fico imaginando, aqui no Novolab, se a gente aumentar o interesse pela inovação dentro da universidade em 10%, vocês vão precisar crescer. Todos vocês, estou vendo 2 colegas ali, né? Nós vamos precisar crescer muito, e o CIESP tem um papel fundamental, não é, Marcos? A gente tem discutido muito isso, de nos colocar, integrar a academia com todas as indústrias, tenham elas, as empresas e indústrias, tenham elas DNA acadêmico ou não,
porque é nosso papel ajudar a transformação dessa indústria aqui em São Carlos e da região com todo vigor. E aqui entra o papel do SEBRAE, a gente tem uma grande preocupação em conversar também com as pequenas empresas, ou minúsculas, ou usar um termo científico, as nanoempresas, que talvez nem tenham pessoas com formação em nível superior. A gente precisa olhar para essas pessoas também. Enfim, nós temos esse ambiente de inovação gigantesco aqui em São Carlos, em particular, na minha responsabilidade de Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, eu nem me preocupo em ter uma incubadora, professor Silvio, porque eu olho para a Parktec, Instituto Inova, Nova Lab, e todos esses estão descritos aqui, eu espero que a gente possa, preservando o nosso DNA, popular esses setores com esse vigor que tem sido apresentado por vocês aqui, incluindo também essa, não sei se vocês têm convivido com o sistema Fortec, mas esse fórum de pessoas que pensam a inovação, a gestão, nós precisamos estar junto, a professora Ana Torcomian tem nos representado lá. E um aspecto importante que a gente deveria levar em consideração também é conhecer outros centros de inovação em cidades que têm porte parecido com o nosso. Esse é um esforço que eu tenho feito, Panoni. Toda vez que eu viajo ao exterior, eu procuro, não MIT, que a gente já conhece, mas encontrar aqueles ecossistemas que têm em nossa escala, em nossas ambições e pretensões, mas que são grandes. Não estou dizendo que são pequenos, não são famosos, mas têm uma dimensão importante para que a gente possa conhecer. Então, esses impactos gerais que vocês já falaram, né? Uma cidade que tem um doutor para cada 100 habitantes, uma empresa de base tecnológica para cada 1.000 habitantes, faz com que São Carlos seja, isso eu tenho feito muita insistência, nós não temos um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem esse M de multidisciplinar, isso faz diferença também, né? Nós estamos fazendo esforço para misturar conhecimentos para fazer com que a nossa contribuição seja cada vez maior. E aqui, no momento, eu não posso deixar de destacar o professor, já virou professor, né, Panoni? Então, o secretário Panoni, o secretário Tundizi, que separada ou de forma conjunta, tem feito um grande esforço apoiando o nosso movimento para que a gente ganhe vigor na interface política e na interface acadêmica, mas tendo o CIESP no meio para que a gente construa, incluindo as visitas importantes que nós temos tido, por exemplo, da FINEP e outros setores de financiamento importantes para mostrar nosso vigor integrado. Não é bom a USP receber sozinha, não é bom a UFSCar receber sozinha, nem vocês receberem sozinhos esses grandes nomes, né? Eu vi que já deu zero o meu tempo. Então, a gente tem um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tem praticamente uma FAPESP hoje dentro da Prefeitura Municipal de São Carlos, e esse projeto foi escrito pelo professor Glaucio Oliva, projeto FAPESP São Carlos. Aliás, isso é um outro discurso que a gente tem que fazer, né? São Carlos tem uma fundação de amparo à pesquisa, que a gente precisaria dar esse nome. Enfim, com essa notícia que vocês já deram, né? Não é à toa que a gente está nessa posição, terceiro no Brasil, mas nós estamos na frente de São Paulo, de Ribeirão Preto, de São José dos Campos, que têm infraestruturas colossais e estão perto dos reis, dos grandes nomes da política e da gestão da universidade. Enfim, praticamente terminando, nós lançamos esse livro na semana passada, um esforço muito grande liderado pelo professor Tundizi, mas com inúmeras mãos, representando todo o conhecimento da cidade de São Carlos. Esse livro já está disponível para acesso livre pela internet, vale a pena ler, porque não é uma monografia, e sim uma contribuição de inúmeras mãos para mostrar o vigor da cidade de São Carlos. Eu termino, na realidade, lembrando, não sei se vocês já assistiram uma entrevista da literata Nélida Pinhon, onde ela diz o seguinte: as pessoas tendem a ser inaugurais, elas chegam nos lugares, não é, todo mundo já fez esse discurso, né, tomando esse cuidado, mas a gente não pode ter o princípio de ser inaugural, chegar num local e falar, eu estou inventando a roda. Ela tem um discurso muito bacana, né? Nós temos excelentes antecessores, como nós escrevemos aqui, e se fizermos bem nosso papel hoje, reconhecendo o papel desses antecessores, certamente teremos sucesso, bons sucessores e grandes resultados, como o Panoni indicou aqui, né, de ter uma cidade que tenha realmente uma repercussão nacional e internacional. Termino aqui agradecendo a todos esses setores, aos ambientes de inovação, aqui representado pelo Novo Lab, mas tem a Bruna também aqui ao nosso lado. Eu gostaria muito de pedir, insistir, e eu tenho feito isso pessoalmente, que a gente faça
um projeto de convivência onde todos nós temos valor nesse ecossistema apresentado, com pequenas faltas, mas a gente tem que estar junto. Nós estamos juntos, Panoni, Neto, Donato, Marcos, todas as universidades presentes, a estrutura de ensino, todos indicados aqui com muito cuidado. Obrigado, Daniel. Em teu nome, então, agradeço a todos. Obrigado pelo convite e salva para o Brasil, para São Carlos, que representa algo que o Brasil ainda não conhece muito bem. Obrigado pela atenção.